Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, continuo num cenário improvisado, mas nesse vídeo vou trazer para vocês os números mais recentes divulgados pelo Instituto Datafolha para as eleições presidenciais de 2022 e também algumas reflexões que eu considero importantes neste momento em que parece que cria um clima que dá a sensação que a gente tem que ir votar amanhã, e não é apenas em outubro de 2022. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda. Se não se inscreveu ainda e puder, se inscreva no canal. Quando eu parei para gravar esse vídeo, estávamos quase em 45 mil inscritos, num trabalho que se iniciou no dia 1º de maio de 2021, então fico muito agradecido a quem já está aqui com a gente, e se puder também ativar a notificação, deixar o like, comentar, compartilhar, vamos trazer mais pessoas aqui para o Politizando. Bom, meus amigos, o Datafolha, então, realizou a sua pesquisa entre os dias 13 e 16 de dezembro. Ouviu 3.666 pessoas com mais de 16 anos presencialmente em 191 cidades do país. A margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Aqui na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não coloca o nome dos candidatos, apenas pergunta em quem você votaria se as eleições fossem hoje. Lula lidera com 32%, ele tinha 27% em setembro, quando foi feito aqui o último levantamento pelo Datafolha. Bolsonaro agora tem 18%, era 20%. Ciro tem 2%, ele tinha 2% em setembro. E Moro aparece aqui com 2%. Outros 2% não sabem, 36% dos entrevistados não falam nome nenhum se você não apresenta a lista. E em branco, nulo ou nenhum, 7% dos entrevistados. E vamos trazer então 2 cenários de primeiro turno, quando aí sim você coloca os nomes para o entrevistado responder. Não dá para comparar com setembro porque o cenário é totalmente diferente. Você tinha em setembro nomes como Datena e Mandetta e não tinha Moro, que aparece aqui agora nos 2 cenários colocados. No cenário A, Lula lidera com 48% dos votos, Jair Bolsonaro em segundo com 22%, Sérgio Moro aparece aqui em terceiro com 9%, mas empatado tecnicamente com Ciro Gomes, que aparece com 7%. João Dória com 4%. Nesse cenário, apenas os 5 candidatos. Branco e nulo, 8%. Não souberam responder, 2%. No cenário B, pouca mudança. Nós temos aqui vários candidatos colocados. Lula, então, tem 1 a menos do que no cenário A. Ele aparece aqui com 47%. Bolsonaro também oscilou 1 ponto para baixo, fica com 21%. Sérgio Moro manteve os 9%. Ciro Gomes manteve os 7%. João Dória também oscilou 1 para baixo, 3%. Simone Tebet, 1%. Rodrigo Pacheco, 1%. Alessandro Vieira, Aldo Rebelo e Felipe Dávila não pontuaram. Branco e nulo também 8% e não souberam responder, 2%. Agora aqui cenários de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro 59-30%. Venceria Sérgio Moro 57-31%, venceria João Dória 60-20%, venceria Ciro Gomes 56-26%, o Ciro derrotaria Bolsonaro 53-32%, João Dória também derrotaria Bolsonaro 46-34% e o Sérgio Moro também derrotaria Bolsonaro 48-30%. E vamos trazer aqui a rejeição dos 5 candidatos mais bem colocados. Bolsonaro lidera com 60%. Isso aqui, para quem é presidente sentado na cadeira, é terrível. Vamos ver se ele vai conseguir reduzir isso até as eleições. Não dá sinais. O Datafolha de setembro trazia Bolsonaro com a rejeição de 59%. E recentemente tivemos aí o Auxílio Brasil. E mesmo assim ele continua aumentando a sua rejeição. Lula está aqui com 34% de rejeição, era 38% em setembro. João Dória era 37%, caiu para 34%, aparece empatado com Lula. Sérgio Moro não estava na de setembro, aparece aqui com 30%, e Ciro Gomes tinha 30% e a sua rejeição diminuiu para 26%. Enfim, os demais candidatos são pouco conhecidos, é natural também que sejam pouco rejeitados. E essa pesquisa reforça de que Bolsonaro é o mais rejeitado e Ciro Gomes, dos competitivos, é o menos rejeitado. Bom, e vamos trazer aqui algumas reflexões sobre os principais candidatos. Lula, hoje ele lidera, e se as eleições fossem hoje, segundo o Datafolha, ele venceria no primeiro turno. Mas é bom lembrar de uma obviedade: as eleições não serão hoje, nem amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, nem daqui a 3 meses, elas serão em outubro de 2022, portanto, daqui a 10 meses de quando eu paro para gravar esse vídeo. E aí é importante destacar isso, por quê? Porque
com essa coisa louca de pesquisa praticamente todo dia, e tem dia que saem 2 pesquisas, cria na sociedade meio que uma coisa de que, olha, eu preciso definir agora o meu voto. Não, não precisa. E o Lula claramente surfa nessa onda do anti-Bolsonaro, nessa onda de que ele, por ser o candidato mais forte para derrotar o atual presidente, então muita gente agora meio que fala, não, eu não queria o Lula, mas vou com ele para derrotar Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso no final. E o Lula sabe que Bolsonaro sangrando acaba beneficiando. Se Bolsonaro sai do páreo, isso acaba, enfim, ajudando o clima político no país, que prejudicaria Lula. Então, esse é um dos motivos levantados por diversos especialistas, diversos cientistas políticos, de que o Lula não faz um movimento pessoal muito forte pelo fora Bolsonaro. Vale lembrar, algo simbólico mas importante, né? A política também vive de símbolos. Lula não assinou nenhum pedido de impeachment, não foi e não convocou para os atos, para os protestos, as manifestações que tivemos pelo fora Bolsonaro. Ele faz crítica aqui, crítica ali, mas nunca teve uma presença, ele, nem mesmo virtual, pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment já. E aqui surge uma preocupação, porque Bolsonaro começa agora a perder um pouquinho, não existe uma bala de prata, mas ele começa a ter uma queda que, se ele ficar abaixo dos 20%, ficar ali com 19, 18, 17, vai acender o alerta vermelho, uma cor que Bolsonaro não gosta, e que pode aí sim ele entrar numa rota de desidratação mais forte. E se isso acontecer, pode prejudicar a candidatura do Lula. E hoje aqui Bolsonaro, falando um pouco dele, está num patamar complicado, aqui 21 ou 22 pontos, que outros institutos também já captaram. E o Bolsonaro tem tudo para ser o primeiro presidente a não ser reeleito. Fernando Henrique foi, Lula depois Dilma. Eu digo isso porque, não só analisando os números de agora, porque o cenário na economia, que é o que afeta de maneira mais forte a popularidade do presidente, esse cenário para 2022 é terrível. As projeções são ali de estagnação, com inflação, desemprego, enfim, é uma coisa que realmente vai ser difícil de reverter, e pelo menos as medidas adotadas neste momento não apontam para uma melhora. Muita gente achava que o Auxílio Brasil pudesse dar um novo fôlego para ele. O Datafolha não registrou esse fôlego. E falando um pouco de Sérgio Moro, depois de todo o barulho, todo o estardalhaço, todo esse clima, essa festa, dava a sensação que Sérgio Moro estava até eleito. Ele aparece aqui com menos de 2 dígitos, com 9% nos 2 cenários. Eu acredito que se o Datafolha tivesse sido feito em novembro, uma semana depois da sua filiação ao Podemos, talvez Sérgio Moro tivesse atingido no Datafolha 2 dígitos, como ele atingiu em outras pesquisas. A pesquisa, por exemplo, Modal Mais, pegou o Sérgio Moro ali com em torno de 14% e agora ele já tem em torno de 9%, ou seja, ela já captou um derretimento do Sérgio Moro. O Datafolha, como foi feito em setembro e agora em dezembro, não dá para trazer esse paralelo. Mas eu sinto, baseado no que a gente observa, que aquela lua de mel, aquela coisa que teve aí, aquele clima todo, me parece que reduziu bastante de uns tempos para cá. E aí, assim, a gente vai ter que ver agora como que ela vai ficar daqui para frente, porque se de fato Sérgio Moro perder essa posição de terceiro lugar para Ciro Gomes, eu vou falar aqui daqui a pouco que tem resistido bem, será que esses que estão agora empolgados continuarão resistindo como a militância do Ciro resiste, ou, enfim, abandonarão o Sérgio Moro e buscarão outro candidato? É algo a ser observado. Eu tenho dito aqui sempre e insisto, para mim, Sérgio Moro não vai ser candidato à presidência, ele deve tentar algo mais seguro, o Senado, e aí sair apoiando João Dória. Há quem diga, inclusive, que ele se candidatará pelo estado de São Paulo, nessa dobradinha lá com João Dória. E a ficha parece estar caindo para muitos que, num primeiro momento, se empolgaram com Sérgio Moro, que, na minha opinião, é um total despreparado para administrar o Brasil na situação caótica em que o país estará depois de Bolsonaro. Então você não pode pegar um país nessa situação e entregar para alguém que não tem a mínima experiência política e nem mesmo administrativa. Olha, eu não entregaria nem minha pequena empresa para o Moro administrar, que diria o Brasil? Então é realmente uma coisa para a gente pensar e refletir e tirar alguma lição das eleições de Fernando Collor de Mello, que desastrou o Brasil, e de Bolsonaro, nessa coisa de anticorrupção da boca para fora. Então é importante a gente destacar isso, mas repito, para mim, Sérgio Moro vai durar até março, quando muito abril, quando a partir de abril teremos várias definições, e uma delas eu acho que é o Moro desistindo. E se Sérgio Moro tem apoio da grande mídia e de vários jornalistas, com Ciro Gomes a situação é diferente. Ciro não tem o apoio da grande mídia, tem de alguns jornalistas aqui e ali,
e assim, tem enfrentado grandes desafios por conta de especulações que acontecem dia sim, dia também, em torno de uma eventual desistência. Então, além do Ciro ser atacado aqui e ali, ele tem que lidar com essa coisa que é o tempo todo as pessoas tentando minar a sua candidatura. O Lupe e o próprio Ciro já refutaram muitas e muitas vezes, mas sempre tem um jornalista que vive requentando essa coisa, que conversou com parlamentares. Então, o Mário Heringer, por exemplo, publicou hoje, que o nome dele foi colocado aí, que ele fez uma festa para os deputados, o Ciro não apareceu, que isso aí poderia ser um sinal de que o Ciro não está tendo o apoio dos deputados. O Mário Heringer veio a público e reforçou o apoio de que não existe conversa, de que a bancada na Câmara está aí, enfim, pedindo para o Ciro não ser candidato. Não existe isso, mas não duvidem que daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, vão voltar com essa conversa, com essa grande bobagem, repito, já desmentida. E assim, teve a operação da Polícia Federal no dia 15, essa pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16, portanto ela já captou. Tudo isso aconteceu em torno aí do nome de Ciro e de Cid Gomes. Os dois receberam solidariedade de adversários políticos, de juristas, reconhecendo que teve abuso, enfim, que não tem nem como você vincular o nome de Ciro Gomes com tudo isso, mas eu já fiz um vídeo específico a respeito desse assunto. Quem quiser depois, eu vou deixar o link aqui no comentário fixo. E o Ciro recebeu nesse dia 16 um apoio importante. O Cabo Daciolo fez um vídeo muito bacana retirando a sua pré-candidatura e declarando então voto no Ciro Gomes. Ele até falou, olha, se em 2022, Ciro, você tiver só um voto, esse voto será meu. Então realmente eu fiz também um vídeo sobre isso aqui no canal, também vou deixar o link no comentário fixo. E o Ciro está crescendo muito nas redes sociais. Eu puxei aqui pouco antes de começar esse vídeo, nos últimos 30 dias, no canal do YouTube, que é um termômetro interessante, Ciro é o candidato com mais visualizações. Passou Bolsonaro, algo que muitos diziam ser impossível. Ciro teve nos últimos 30 dias 1.940.000 visualizações, tendo ele 330 mil inscritos. Bolsonaro, que tem 3.580.000 inscritos, teve 1.930.000 visualizações. Lula, que tem um pouco mais de inscritos que o Ciro, teve aí metade das suas views, tendo aí 987 mil. Moro e Dória com canais aí realmente bem devagar, tanto em termos de inscritos quanto em visualizações. No Twitter, onde estão muitos influenciadores que saem de lá e vão para as ruas e para as redes sociais falar sobre política, um dado interessante, Sérgio Moro, desde que lançou a sua candidatura, o seu nome ali, né, como filiado ao Podemos, ele ganhou 14.514 novos seguidores no Twitter. O Ciro, no mesmo período, ganhou 16.112 novos seguidores. E o PDT está filiando pessoas importantes em alguns estados, mas eu vou fazer um vídeo aqui só sobre isso. Enfim, tem muita coisa boa também acontecendo na candidatura de Ciro Gomes. Além de tudo, ele tem militância, publicou um livro com as suas ideias, com o seu projeto nacional de desenvolvimento, está aí dando entrevistas, participando de lives, está se movimentando, enfim, está fazendo o seu papel, está lutando, e as eleições são daqui a 10 meses, então essa coisa de que o Ciro não tem chance, para a militância tem chance sim, porque a gente já viu, enfim, em outras eleições, cenários mudarem radicalmente, faltando 15, 20 dias para elas acontecerem de fato, que dirá então quando estamos aqui a 10 meses delas. João Dória tem chance? É claro que tem. Eu acho que todos os candidatos têm alguma chance. Não dá para a gente cravar nada sobre ninguém em 2022. O João Dória venceu as prévias do PSDB e achou que isso por si só lhe daria algum crescimento. Crescimento que não aconteceu em outras pesquisas, e mesmo não dando para comparar em relação à de setembro, Datafolha, a gente percebe que o Dória está patinando aqui com grandes dificuldades. Ele é muito rejeitado, vocês viram aqui que ele está empatado em segundo lugar com o Lula, e é muito mal avaliado em São Paulo, o estado que ele governa. A esperança dele é receber esse eventual apoio do Sérgio Moro, se Sérgio Moro realmente desistir. Os dois têm encontrado aí, fizeram um pacto de não agressão, que eu duvido muito que vá se sustentar ao longo do tempo. Já teve algumas notícias aí mostrando que tem algum desagrado de ambas as partes. Vamos aguardar e ver como que ficará essa possível aliança em 2022. E eu acho que mesmo que ele receba esse apoio, dificilmente vai conseguir herdar todo ele. Os votos acabam sendo aí fragmentados entre vários candidatos. Os demais, eu acho que mais cedo ou mais tarde devem desistir e apoiar outro, como o Daciolo desistiu e passou a apoiar aqui Ciro Gomes. E o Tico Santa Cruz fez um tweet importante nesse dia 16. Todo dia tem pesquisa. Com um ano de antecedência,
como se 2022 não fosse um ano cheio de imprevisibilidade. Sim, meus amigos, pode acontecer tanta coisa que não dá para cravar que esse cenário vai ser o de outubro do ano que vem. Então é necessário ter paciência. As pesquisas criam esse clima de ansiedade, de euforia de um lado. É necessário ter o pé no chão, porque a gente não pode ir para uma eleição para votar no menos pior só porque temos Bolsonaro do outro lado. Em 2018, muita gente votou e disse: pelo menos tiramos o PT. E aqui estamos. Agora, não podemos ir para o ano que vem dizendo assim: ah, não, pelo menos vamos tirar Bolsonaro. Eu tenho insistido. De pelo menos tiramos um e pelo menos vamos tirar outro, o país vai se afundando. É preciso, então, votar em quem? No melhor candidato, no melhor projeto, nas melhores ideias. O menos pior, a gente escolhe no segundo turno, quando o nosso, que a gente prefere no primeiro, não está lá. Portanto, temos muito tempo para mudar esse cenário. São 10 longos meses, mas o trabalho formiguinha nas redes sociais e fora delas é super importante para que a gente ajude o Brasil a compreender a importância de ter um projeto nacional de desenvolvimento. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.